meus amigos, tudo beleza? Aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica. Hoje eu tô aqui com esses meus camaradas aqui. Vocês provavelmente não reconhecem eles de cara, mas quem é das antigonas do board game brasileiro conhece do Hoje Tem Jogo, antigaço podcast. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de um lançamento aí, né? Jogo que vai ser lançado hoje. Eu tô gravando esse programa na quinta-feira, mas o Hegemony vai ser lançado na sexta, dia 27, que é o dia do lançamento desse programa. Então, é isso aí, ataque de oportunidade. Lançando um programa aí para falar sobre o jogo, né? Mas antes aí de eu começar a falar do jogo, aquela coisa básica de YouTube, de assinar o canal, curtir essas paradas todas aí, que vocês já fazem, que eu sei que fazem. Todas as classes agradecem. Eu percebo, todas as classes agradecem. E é por isso que a gente está aqui hoje, para falar sobre Hegemony. E o que é essa tal luta de classes que o jogo fala, né? Não é entre classes do D&D, não é de paladino versus Tiff, ou de clérigo versus Draconato é raça. Enfim, não é luta entre classes de Dungeons & Dragons, é entre classes sociais. E a gente vai explicar um pouquinho o que é isso no decorrer do nosso papo sobre o Hegemony, esse jogo bem maneiro, que a gente jogou, eu e Daniel jogamos 2 vezes essa semana pelo Tabletopia, porque a gente não tem ainda o jogo, e jogamos ontem, eu, Daniel e Herbert, né? Herbert que tá aqui desse lado, Daniel que tá aqui desse lado. E jogamos nós 3 mais um outro camarada nosso, o André, e não pôde estar aqui hoje com a gente. Mas é isso. Vamos falar de Hegemony. Jogo que está sendo lançado aqui pela Galápagos, hoje, nesse dia aqui, 27/10. Jogo que conta umas mentirinhas na caixa aí, né? Jogo de 180 minutos, mas um pouquinho mais. 2 a 4 jogadores. Dá para jogar 2 jogadores de boa. Né? Eu e o Daniel jogamos, né? Mas eu acho que ele brilha... Tem um modo automa também. Ele brilha maneiro. Ele brilha maneiro em 4 jogadores. E é de uma galera que tem um nome esquisitaço, né, cara? Que tem um nome esquisitaço. Vangelis Bagiartakis e Varnavas Timóteo. Cara, consegui falar o nome dos caras, hein? Isso aí. Consegui falar o nome dos caras, cara. É difícil, mas consegui. O maluco é Vangelis mesmo? Vangelis. Um deles, eu acho que é o Vangelis. Deixa eu ver se é ele. Um deles já tem uma bagagenzinha aí, que é o Dice City, Isso. o Fields of Green e o Among the Stars. E o Kitchen Rush. Esse aí já tem uma bagagenzinha. Eu já joguei o Fields of Green, já joguei o Dice City, já joguei o Among the Stars. O Among the Stars e o Field of Green é o mesmo jogo, só que repaginado. O Among the Stars é universos e o Fields of Green é fazenda. Mas é o mesmo jogo. Mas é só uma repaginação. Mas são bons jogos. E são jogos simples. Aí o cara aí do Neida mete um Hegemony, né, com o camarada dele, o Timóteo. Varnavas. O Varnavas Timóteo. Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo. A gente pode até atribuir, talvez, bom mérito pro próprio Varnavas, né? Porque, assim, pra quem não conhece ele, quando tu pega um pouco da biografia dele, ele foi um cara que sempre gostou de jogos e de política, e isso fez ele fazer tanto bacharelado quanto mestrado em políticas internacionais. Olha aí. Tá? Fez depois um outro curso de política econômica com mérito no King's College de London. Então, assim, o cara é muito cabeçudo, e aí ele criou a empresa, que é o Hegemonic Project Games, que, cara, deve ser um projeto de vida dele, né, cara? Tipo aquela coisa, né, cara, eu tenho uns amigos que eles são historiadores também. Um desses amigos meu historiador, ele é medievalista. Cara, a parada dele, que ele se amarra é RPG medieval, entendeu? Por causa disso. Então, Sim. Você se atrai um pouco, o que você faz de vida, atrai um pouco pro hobby, assim, cara.
Tanto é que eles vão lançar ano que vem um novo jogo, que é o World Warder. Isso aí, então, cara. seguindo essa pegada aí. Exatamente. E, cara, o que é o Hegemony, cara, né? O Hegemony, ele é um jogo com tema ali político-econômico, jogo assimétrico, totalmente assimétrico. 2 a 4 jogadores e que coloca cada jogador no papel de uma classe, né? De um grupo socioeconômico, num estado fictício. E para ver, cada jogador tem o objetivo ali de tentar levar sua classe à vitória, né, cara? Então a gente tem um jogador vai jogar com a classe trabalhadora, que é a galera que trabalha duro todo dia. Chão de fábrica. É o chão de fábrica, exatamente. A gente tem a classe média, que aqui no jogo tem assim é conceituada de uma forma bem diferente do que a gente no nosso mundo real, né, percebe como classe média, né? Talvez. No termo é como se fosse o que eles chamavam de petit bourgeois, né? Pequena burguesia. Exatamente. Seus pequenos negócios. Exatamente. A gente tem a classe capitalista, que são mesmo os donos de meio de produção, e a gente vê muito isso no jogo. E a gente tem o Estado, que não pode deixar, se a gente está jogando um jogo político-econômico em um país fictício, a gente não pode deixar de ter o Estado no meio ali da luta de classe, né? E como eu falei, é um jogo assimétrico, os jogadores têm seus próprios objetivos, que são separados dos objetivos dos outros jogadores, tá? E assim, cada um busca algo ali completamente diferente do jogo. Eles são limitados por políticas que afetam as suas ações, cada um de forma diferente. Formas de tributação diferente que eles têm. O mercado de trabalho presente no jogo, ele é diferente para cada classe. A gente tem presença ali de comércio exterior. A gente tem a questão política em eleições, que muda muito o rumo do jogo, né, as eleições. E é um jogo ali que ele é card-driven. A gente vai falar um pouco sobre a nossa opinião sobre isso, sobre esse aspecto card-driven do jogo. E ele é um jogo que exige ali um planejamento cuidadoso, umas ações que exigem uma estratégia bacana. Ele tem muita negociação, né? A gente precisa fazer muita negociação política ali para a gente tentar, como é que eu vou dizer, emergir, né, com a nossa classe, né? E assim, sobre o jogo ser card-driven, né? Vamos lá. Como é que a gente joga o jogo, né? O jogo ele é jogado em 5 rodadas. Cada jogador começa o jogo com 7 cartas. Começa a rodada com 7 cartas. E cada jogador joga uma carta da mão para fazer a ação da carta ou uma das ações básicas referentes à sua classe. Cada classe tem um tipo de ação básica diferente, né? E uma rodada, cada jogador vai jogar uma carta até sobrar 2 cartas só na mão desse jogador. Quando a rodada acaba, e a gente segue as outras etapas da rodada, como a produção, o pagamento de taxas para o Estado, eleições, e a pontuação que é individual em cada jogador. Bem, como eu falei aqui, né, cara, é um jogo que ele tem um aspecto ali bem político-econômico. Ele pega muita coisa ali da realidade, do que a gente tem de realidade nessa questão de luta de classes, né, cara? A gente tá falando muito de luta de classes aqui, cara, mas a luta de classe é um conceito que, assim, ele não é muito... se for academicamente, ele é difícil de explicar, porque as pessoas vão, né, a academia gosta de botar palavras rebuscadas e tal, mas é basicamente, né, basicamente a luta entre classes sociais, né? Tem uma frase aí de um cara que é muito famoso nessa parte de luta de classes. Eu não vou falar o nome. Eu vou falar o nome, né, cara? Tem uma frase do Karl Marx. Carlos Marx. Do Carlos Marx. Que é a frase Carluxo. É uma frase muito famosa. É o Karl Marx da Tijuca. Se vocês não conhecem o Karl Marx da Tijuca, procura no YouTube.
Ele tem uma frase que ilustra muito bem o que é a luta de classes, né, cara? Que é a história de todas as sociedades até hoje é a história das lutas de classe. E o que ele quer dizer com isso, né? Todas as sociedades, se a gente pegar para puxar isso da memória, do que a gente estudou, do que a gente vê do dia a dia, todas as sociedades até o presente enfrentaram um conflito, pelo menos alguma vez, entre uma classe e outra, entre duas classes. Uma mais poderosa e abastada e a outra que é subjugada. Né? Por exemplo, entre senhores de escravo e escravos, senhores feudais e servos. E hoje em dia, né, a burguesia, a alta burguesia, os capitalistas e os trabalhadores. Né? Então, essa oposição sempre existiu na história. Né? Então, essa frase é muito real, né? Que a história das sociedades é a história da luta de classes. E é isso que o jogo traz. O jogo traz isso pra gente. Você sempre tem uma galera, conhecida como classe, tentando melhorar sua condição de vida, né? Tentando, entre aspas, chegar lá. Exatamente. Enquanto existe uma outra galera, uma outra classe, tentando manter o status. Exatamente. Tentando manter tudo como está. E aí o Hegemony, ele nos apresenta isso como capitalismo, né? E a classe trabalhadora insere ainda a middle class, que vocês estavam falando de nome aí. Eu acho que o nome, principalmente pro jogo, é perfeito, porque a middle class ela faz um pouco do que o capitalismo faz e um pouco do que a working class faz. Exatamente. Dentro do jogo, tá? Então, ela é a classe do meio definitivamente. Perfeito. Você ainda adiciona o Estado nessa equação. Como o Estado é legal no jogo, porque ele funciona muito mais como um moderador ali, né? Ele meio que está ajudando todo mundo, atrapalhando todo mundo ao mesmo tempo, com seus próprios interesses. Então ele abraça todo mundo, ele tem que trabalhar com todo mundo, né? Ele tem que fazer ali um balanço com a sua influência e tal. Então, esse é a minha visão de como é essa divisão do jogo, da parte da... Perfeito. E o Estado, ele é um elemento importante quando a gente vai falar de luta de classes, porque é ele que media, como o Herbert falou, ele que media tudo ali, né? É ele que está se beneficiando muito ali com a luta de classes também. E ele tem que manter seu próprio status ali, né? Ele tem que conseguir se manter no meio dessa luta, né? E para isso ele vai aproveitar dos benefícios da classe capitalista, ele vai se aproveitar das necessidades da classe trabalhadora e ele vai se aproveitar muito da mão de obra principalmente, né? Que é a alienação do trabalho, né, cara? A alienação do trabalho é um conceito da luta de classes, do marxismo, que é muito presente no jogo, né, cara? A alienação de trabalho, né? A alienação de trabalho assim, a grosso modo, é meio que a gente faz, né? A gente trabalha sem ver muito o que está produzindo ali de trabalho, né? A gente está produzindo um produto que não vai ser pra... Está produzindo algo que não vai ser pra gente, que vai ser para alguém e que vai dar dinheiro para uma outra, né? A alienação que a gente fala, o sentido de alienação é estar alheio, né, cara? Nesse sentido, não é? Exato. E tem um ponto que é bem interessante, assim, para, sei lá, quem chegou aqui e falou: peraí, caraca, então esse jogo aí é um jogo comunista. Jogo comunista, não comunista. Tipo, não. É um jogo, cara, a gente já falou isso algumas vezes, é um jogo totalmente político-econômico e que, assim, as características que eles utilizaram para desenvolver o jogo é quase um simulador realmente político, né? Eu acho que daqui a pouco, provavelmente, a gente vai falar um pouco da experiência de cada um ali nas classes, né? Sim. E que acho que vai desenhar melhor. Deixa eu dar um tostão também da minha opinião sobre isso. Manda ver. Quem me conhece sabe, quem não me conhece vai saber agora. Porque assim, eu não sou da ala comunista, né, da parada, que longe de mim ser da ala capitalista também, assim, não me entendo como isso, mas eu não sou o revolucionário. E muitas pessoas como eu, talvez tenham um certo afastamento do jogo justamente por conta do que o Daniel falou. É um jogo de comunista. Calma aí, segura a onda aí. E quem acha que também é um jogo de capitalista está completamente enganado. Exatamente. É um jogo, ponto. É um jogo. É um jogo. Isso é o principal. É um jogo. Com um tema foda. Quer falar palavrão aqui, Eduardo? Pode falar. Eu aviso sempre que é 18 mais. É um jogo com tema foda. A galera mais da antiga, eu acho que a galera mais novinha não tá muito por dentro, não.
E a comparação direta é com Twilight Struggle. Twilight Struggle é um jogo, também, ponto. E tem um tema muito forte atrelado a ele, que também é card-driven, né? Você joga com as cartas, você dá efeito com as cartas. E o sentimento, o feeling do jogo, pra mim, é exatamente o mesmo. E o jogo, ele não é tão bom sem o tema. Esse é o tipo de jogo, se ele não tem o tema, ele não funciona. O Perfeito. Twilight Struggle, você vai ficar colocando coisinhas lá no mapa e não faria o menor sentido se fosse um jogo de fazenda. Ah, dominação de território por fazenda? Ah, é o mesmo jogo, mas que o tema faz a absoluta diferença. Nesse E é jogo o é a que é mesma coisa. engraçado, por ser um jogo euro, né? É um jogo ainda mais um euro Sim. pesado, que normalmente jogo euro pesado é aquilo. Ah, eu boto esse cubo pode ser pamonha, pode ser uma nave alienígena, pode ser qualquer coisa. Aham. Então, assim, pra quem gosta de jogo euro e fala, poxa, eu queria um jogo com tema, É você tem um isso aí. prato cheio, entendeu? Tem sim, e assim, é muito. A parte, para mim, mais interessante do jogo é ver como justamente essas classes elas se entrelaçam e elas interagem entre elas durante o jogo, né? Ele tem muitas características que não são de um euro padrão, né? Você tem uma interação gigantesca, você tem votação e entre outros aspectos de sorte e tal. Então, assim, ele é bem é um jogo bem difícil de você, na verdade, colocar em uma caixa de ele é euro ou ele é alguma outra coisa. E eu acho que isso é um ponto forte dele. Vai afastar algumas pessoas? Vai. Vai. Mas vai atrair tantas outras, sabe? Mas só voltando pro argumento inicial, se você tem interesse em um jogo bom, cara, ele é um jogo bom e, por favor, não se limite a, porra, um jogo de comunista ou é um jogo de capitalista, até porque nesse caso aqui não faz o menor Não sentido. faz. Eu não entendo que o jogo ele puxe para um lado. Se é que alguém se preocupa com isso, eu sei que se preocupa. Tem Mas gente que se preocupa. tem gente que se preocupa com isso, mas tipo assim, ele não tá falando que a classe trabalhadora ela deve ser mais forte ou que a classe capitalista deve ser mais forte. Não. Ela meio que dá as mesmas ferramentas para todos de maneira diferente, né? Porque o Sim. jogo ele é totalmente assimétrico e isso é muito legal. Ele dá ferramentas diferentes para que você trabalhe da melhor forma possível ali com a sua classe. Que sim, tem formas diferentes de jogar, tem formas muito que espelham a realidade, a forma delas jogarem, né? Não é perfeito, aí vai chegar um cara que é tipo professor igual o Eduardo aqui, vai chegar um professor mais chato. Não, mas não representa a realidade. Não, não representa a Não, realidade porque porque é um é um jogo. jogo. É um jogo. É um jogo, ponto, cara. Vamos lembrar. O primeiro aspecto é que a parada é um jogo. E é pra gente se divertir jogando, tá ligado? Não é pra falir o amiguinho, não é pra entrar em guerra, não é pra brigar, não é. É um jogo pra gente se divertir. Mas me estendi muito. Vamos lá. Não, é só para pegar esse Diga. último gancho aí do Herbert, que eu achei muito interessante, é que o grande mérito desse jogo, assim, a gente antecipou algumas coisas, mas o grande mérito desse jogo é que ele demonstra que, independente da classe que você está jogando, você percebe que, para além do conflito, existe uma codependência, entendeu? Perfeito. Então, por Isso, exemplo, isso. você vai jogar como capitalista, óbvio, você quer reduzir custos, você quer o Estado mais liberal, mas você vai entender que se você não deixar acesso à educação, você não vai ter profissional qualificado. Então, assim, Isso é. o Estado, ele tem hora que ele vai negociar com o capitalismo, né? Então, ele vai ter que fazer um pouco de jogo. Depois eu falo até um pouco da minha experiência que eu joguei também com a classe média sobre isso. Então, essa coexistência que é conflituosa desde a origem do homem, quando a gente vai falar sobre a questão da luta de classes em si, é isso, sabe? E o jogo ele não propõe uma solução, ou seja, ele não é um jogo que tá ali pra vou Isso. dizer o que você tem que fazer. Não. Não, E exatamente. curta, Perfeito. saca? Exatamente. Aproveitando que vocês falaram, eu vou falar brevemente o que cada classe faz, e vocês podem me complementar. Eu começando pela classe trabalhadora, que é a ordem de. Vamos começar na ordem de turno, né, cara? O jogo ele tem a ordem de turno fixa, que é primeiro a classe trabalhadora, depois a classe média, depois o capitalista e depois o Estado. A classe trabalhadora, ela vai ganhar pontos, né? Ela vai ganhar pontos se afirmando como classe trabalhadora.
né? Ela é a classe que vai ter os meeplezinhos de trabalhadores, que é o working class, que é a galera que vai trabalhar nas empresas da classe média e nas empresas do capitalista e nas empresas estatais. Então, cara, eles têm que se espalhar nessas empresas, eles têm que se fazer presentes nessas empresas para conseguir fazer as trade unions, né, que são os sindicatos. Não sei como é que ficou a tradução, mas creio que tenha sido Se não for sindicato, eu acharia bem estranho se não fosse Deve ser sindicato. sindicato, que são os sindicatos, Boa. criando sindicatos e é isso, você ganha ponto no intervalo, né, é uma das maneiras de ganhar ponto, né? No final das rodadas, a classe trabalhadora ganha 2 pontos por sindicato que eles têm. E eles ganham influência, que é um outro recurso muito importante do jogo, também na fase de produção, pelos sindicatos que tem. E uma outra coisa muito importante da classe trabalhadora, que isso já é um conceito dela, e que também dá ponto, é a prosperidade. Né? A classe trabalhadora tem uma trilha de prosperidade, que é isso, ela quer prosperar se afirmando, né, na sociedade, né? Se afirmando como uma classe trabalhadora, como uma classe forte, como uma classe competitiva na luta das classes, né? E a classe trabalhadora tem ações como colocar trabalhadores nas companhias, nas empresas, tem ações mais defensivas para se prevenir, que é fazer greves e fazer comícios. E a classe também, ela tem aquela coisa de se fazer do recurso que ela consome, né? Que o jogo ele tem 2 recursos, que é comida e produtos de luxo, né? Que é o celularzinho. E tem 2 serviços que são consumidos também, que é saúde e educação. Então a classe trabalhadora usa da saúde e da educação para subir, para prosperar. Ela vai prosperar na saúde. Então, ou seja, conforme você usa os recursos de saúde que você adquire ou do Estado ou da classe média e capitalista, você vai usar esse recurso da saúde para quê? Para prosperar e conseguir novos trabalhadores. Né? Se a classe trabalhadora não tem saúde, ela não vai existir. Né? Não vai surgir novas pessoas, não vão ter novas pessoas capazes de trabalhar. E com o uso da educação, você capacita os teus trabalhadores, porque os trabalhadores têm diversas cores. Tem os trabalhadores cinzas, que eles são destreinados, e um trabalhador para cada cor de indústria, que ele é o trabalhador especializado em cada indústria. Né? Então a classe trabalhadora funciona dessa forma. Né? E é muito assim. Cara, é muito o que você vê, né, cara? A classe trabalhadora ela precisa ter um bom healthcare para poder ter condições de trabalhar, ela precisa de educação para se qualificar e arrumar empregos melhores. E, cara, isso a gente vê no jogo. Né? A classe trabalhadora é jogo, educação grátis, Sim. saúde grátis, que as empresas paguem taxas altas para que o Estado gere, né, as outras coisas de forma gratuita, que os salários sejam altos. Então é nesse rumo que os trabalhadores gostam de jogar. E aí você deve estar pensando, pô, faz sentido com a realidade, né? Talvez não faça sentido com a sua realidade. Mas, em geral... Mas faz sentido. Pensa no cara que é pobre. O cara que é pobre mesmo. O cara que é pobre, ele não vai comprar hegemony. Então não é você. Então, esse cara que é muito pobre, ele não quer saúde de graça. Ele não quer educação de graça. Né? Ele não quer um alto salário. Qual é o salário mínimo? O salário mínimo ser mais alto não é legal? Então, e aí é onde fica ali na realidade, né? A ficção, ela chega bem próximo da realidade. Deixa eu falar um pouquinho do capitalismo, porque é mais fácil de explicar a middle class depois. Exato. Perfeito. Era isso que eu ia falar. Né? Manda ver. E o capitalismo, ele é basicamente um grande grupo dono de empresas, né? Ele é isso. E qual é o objetivo do capitalismo? Fazer dinheiro. Só isso. Né? Se você falar assim, objetivo, fazer dinheiro. Como você vai fazer dinheiro? Aí a gente vai pro jogo, né? O capitalismo, ele é o cara que consegue produzir todos essas indústrias, né? Tem a comida, os artigos de luxo, a educação e a saúde, só que para isso ele precisa de trabalhadores. E aí ele precisa contratar pessoas tanto da classe trabalhadora quanto da middle class.
capitalismo sempre tentando baixar os salários, ele quer pagar pouco para as pessoas, né? A parte da saúde e da educação, na minha experiência, eu não notei que eu queria tanto colocar ela para um lado ou para o outro. No meu jogo, ele não fazia tanta diferença. Então, eu usava mais na hora de negociar com outras pessoas. Pô, eu te ajudo nesse ponto aqui, se você... E aí eu te ajudo a colocar a saúde e a educação para onde você quiser, desde que você me ajude nesse outro ponto aqui. Depois a gente fala um pouquinho sobre votação. Mas eu usava mais dessa forma. Né? Então, você quer... E também você quer taxas baixas. Você quer pagar o mínimo possível para o Estado. E aí, quando você, né, junta tudo isso, o que é? Fazer dinheiro. É pagar pouco para todo mundo e quer ganhar muito. Né? E quer vender por muito. Você consegue mexer com o mercado externo, vendendo coisas, comprando e vendendo coisas do mercado externo, que também tem algo no jogo que você consegue variar o preço para mais ou para menos. Então é isso. O capitalismo, ele constrói indústrias, contrata pessoas a ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro com a produção, né? Das fábricas dele. Sim, não, É. ele produz e vende. E é isso, Exatamente. né? Produz e vende. Bom, como é que ganha o dinheiro? Vendendo coisas, como é que gasta o Exatamente. dinheiro? Com as taxas que infelizmente você tem que pagar e com salário que você também precisa pagar para os trabalhadores, né? E aí a Exatamente. middle class ela é justamente o meio campo disso, né, Daniel? Sim, Exatamente. sim. Eu ia Só um rapidinho. último. Fala aí, Daniel. Fala aí. Não, não, o último parênteses sobre o capitalismo é porque, como a gente falou de assimetria, e assim, se vocês não olharam o tabuleiro ainda individual, vocês não estão entendendo talvez o grau de assimetria. O tabuleiro do capitalista é um que ele basicamente ele precisa, no final da rodada, ele vai transferir todas as entradas de dinheiro, todas as receitas se transformam em capital. Ou seja, eles aplicam, eles vão mandar para fora para não ser taxado, e isso vai gerando pontos de vitória ao longo do jogo. Então é bem Exatamente. por aí. E quando eu tô E falando, quando a gente fala, quando o Herbert falou do capitalismo ser um grupo, né, de donos de empresa, são empresas como, por exemplo, Twitter, Isso Coca-Cola, aí, isso aí. Ford. Não, Não não é o é, dono da não pastelaria. é, não é a pastelaria da esquina, não é a rede, não é a franquia de fast food que tu comprou. Isso é São, a classe são média. pessoas são pessoas ou grupos que, com a sua influência, elas realmente são capazes de mudar o mundo, né? De mudar Exatamente. é, Aí é o de gancho que mover eu queria guerra. pegar, né? Essas empresas, essas Uhum. pessoas que têm empresas, tipo o cara que tem uma loja de conveniência, o cara que tem um posto de gasolina, o cara que tem uma clínica médica, ele é a classe média. E a classe média ela funciona igual o capitalista, igual não, né? Ela funciona parte como o capitalista e parte como a classe trabalhadora. Por quê? Porque a classe média é a classe trabalhadora que conseguiu prosperar de uma forma de abrir seus próprios negócios e ter isso como meio de subsistência, né? É a classe média exato. no jogo, é isso. Então a classe média, ela tem. Você quer falar, né? Fala aí, você jogou com a classe média. É. Senão eu vou falando Tem que eu tô uma. empolgadaço com o jogo. Não, tem um feedback interessante, porque assim, o Eduardo até falou, a gente jogou 2 partidas, depois a gente pode falar um pouco sobre como é que foi a experiência entre 2 e 4 jogadores, né? Mas quando eu fui jogar de classe média, você vai olhar e você percebe um grande desafio. Por quê? Da mesma forma como o Eduardo colocou, que eu tenho algumas produções minhas, né? Eu tenho uma lojinha pequena, tenho uma farmácia. Você vai ver que você consegue já botar ela para funcionar com seus próprios membros. Sem precisar da working class, sem precisar da classe trabalhadora. No entanto, com a classe trabalhadora, ela fica mais efetiva. Então vocês vão imaginar muitos desses trabalhos e para trabalhos não, vocês vão imaginar aquelas empresas que você vê por aí, que os donos montaram e ficam eles lá. Tá ele, tá a esposa dele, tá um filho. E se ela começa a prosperar, ele já vai e contrata uma pessoa para transformá-la um pouco mais operacional. E isso acontece na classe média. Mas, ao mesmo tempo, quando eu joguei de classe média, eu tive essa sensação que o pessoal até ficava brincando ali, que às vezes eu apoiava o Estado, às vezes eu apoiava o capitalismo. E porque é exatamente isso. Eu tive essa sensação planejando as minhas jogadas. Porque se por um lado
eu precisava produzir mais, ter incentivos para poder montar as minhas empresas, pelo outro lado, eu tinha que trabalhar na formação dos meus trabalhadores para eles virem como trabalhadores especializados. Senão eles viriam apenas como trabalhadores sem habilidade específica, o que não é bom para os meus negócios. Então eu precisava pegar esses meus trabalhadores e jogar eles para trabalhar nas estatais, nas próprias empresas capitalistas e ir prosperando assim. E a classe média tem uma coisa, eu acho que é uma classe um pouco difícil de jogar, porque nessa simetria ela tem uma curva, tanto ela quanto a classe trabalhadora. Você vai reparar no início, e não é que você esteja jogando errado, mas vocês vão perceber que o Estado e o capitalismo, de início, eles ganham pontos de vitória de uma maneira muito rápida. E ao longo do tempo a gente vai colando um pouquinho nas outras classes. Então, o jogo do middle class, né, quem vai jogar com a classe média, vai se ver negociando com todo mundo. E é uma classe que aí eu tive a experiência porque eu fui pegar o deck, e é muito curioso, é uma classe que não é tão politizada. As minhas cartas do deck não tinham cartas, por exemplo, como na Working Class, que era fazer uma briga lá por salários ou por saúde. Também, da mesma forma, eu não tenho poderio econômico para, numa situação de aperto, eu evadir meu dinheiro com um offshore como o Ebert teve. Então era realmente o nível de classe média que você só fica desesperado. Tu não Porque tem eu falava, a carta de caraca, comprar uma ilha, né? Que nem o capitalista. não tenho, sabe? Então, isso foi muito interessante, porque teve rodada que eu fiquei angustiado, sabe? Porque eu fiquei angustiado, e eu tô falando no sentido bom, porque da mesma forma que eu fiquei angustiado, eu falei, caralho, esse jogo é absurdo. Porque eu me via numa situação que eu falava, cara, o que eu faço, sabe? É impressionante. Não, sim. E, cara, a gente falando aí da classe média, que ela meio que tem que conversar com todo mundo, a classe nesse jogo que definitivamente joga conversando com todo mundo, de maneira principal, é o Estado. Porque o Estado ganha ponto, ele tem ali uma trilha. Como é que era o nome da trilha? Era. Legitimacy. Legitimidade, Legitimacy. Isso. Que é uma trilha do quanto ela tem legitimidade com as outras classes, né? Então, o Estado é uma classe que joga muito, dando benefícios públicos através de eventos. Eles têm umas cartas de evento que eles têm que cumprir, senão eles perdem alguma coisa no final da rodada. E essas cartas de evento geralmente são benefícios públicos que o jogador do Estado vai escolher para quem vai dar, para qual classe que vai dar, né? E ele vai ganhar legitimidade com essas classes dessa forma. E tem uma outra coisa, que aí vem a interatividade bastante, entre a interação do jogo. Sempre que a gente faz os eventos das cartas, de todas as outras 3 classes, exceto o Estado, ela pode dar legitimidade para o Estado também. Então, por exemplo, eu tinha uma carta que eu comprava saúde do Estado pagando menos. Mas quando eu fazia isso, eu dava legitimidade para o Estado. Então o Estado ganha recursos até no turno dos outros. E, cara, vem um negócio que eu achei muito legal no Estado, e ele meio que molda o aspecto político do país fictício da forma em que ele dá esse auxílio, né? Na partida que a gente jogou com 4 jogadores, o Estado foi a classe que venceu. Logo em seguida veio o capitalista, né? Logo em seguida veio o capitalista. E o Ripoll, o André, que jogou com a gente, ele deu muita assistência para capitalismo. Ele deu muita assistência para todas as classes, né? Mas ele por exemplo, começou com o capitalismo e depois exatamente. Foi pro... Mas é aquela coisa, não foi um Estado que deu muito incentivo para a classe trabalhadora. Não foi um Estado completamente neoliberal, né? E também não foi um que ficou muito ali, né, no meio, né? Eu até brinquei. O Estado tem que saber dosar quem ele vai dar benefício, né? Eu até brinquei nisso, porque no jogo ontem, tem uma hora que eu cheguei pro Ripoll e falei, pô, cara, beleza, tu tá ajudando um, ajudando o outro, a classe média aqui, ó, só se ferrando na parada. E realmente, porque assim, eu não tinha tanta influência política quanto o capitalista tinha,
quanto a própria classe trabalhadora ali que do nada podia meter uma greve geral, podia botar uma situação mais complicada. Eu Sim. não tinha esse manejo político, era diferente. O Estado tem que saber quem ele vai beneficiar pelo seguinte: todo o dinheiro do Estado vem de taxa. Vem de taxa e de consumo que a gente faz, por exemplo, em importação, que gera taxa. E se o Estado, o jogo ele tem um esquema que é o seguinte: todas as classes, em qualquer momento, se precisar de dinheiro e não tiver como pagar alguma coisa, tem que pedir empréstimo. Só que o empréstimo, para as outras classes que não são o Estado, é aquela coisa: se você não pagou, tu vai perder ponto no final. Né? O capitalista que acha que é mais rígido, né? Ele perde ponto mesmo. Né? As outras classes têm uma chance de pagar a dívida no final do jogo. Mas tem um momento do jogo, que é o momento da produção, que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, de verdade, como existe no nosso mundo, ele bate lá na porta do Estado para conferir como é que está a economia, se o Estado está quebrado ou não. Né? E isso tem no jogo. Então, a gente vai falar daqui a pouco das políticas do jogo, mas uma das políticas é o tamanho do Estado, né? Então, essa primeira política, que é o tamanho do Estado, ela determina quantos empréstimos o Estado pode ter, quanto que o FMI permite que o Estado tenha de empréstimo. E por muitas vezes, duas vezes, né, na nossa partida, o Estado se viu ameaçado por uma intervenção do FMI e ele teve que ajudar quem ele viu que ia dar dinheiro de retorno para ele. Então, E cara, a gente precisou negociar entre a gente, porque assim, tirando talvez pro Ebert, que não ia fazer tanta diferença, na Não. verdade, o arroz Não, eu fiscal queria que o FMI beneficiar. Exato. Já para mim e pro Eduardo, e aí entra aquela coisa que eu falei que às vezes eu me vi apoiando um lado ou outro, eu falei, não, o que a gente vai fazer aí? Sabe? Então, tipo, não, vamos ter que fazer essa coisa, vamos pagar mais taxa. Foi. Eu comecei a importar mais, porque Pra eu pagar importando taxa, mais, eu taxa. pagava as taxas pro governo, entendeu? Exatamente. Então eu deixei de comprar com capitalista para comprar com de fora, pagando lá a receita da AliExpress. Exatamente. E falando em taxa, a gente tem 7 políticas no jogo. 7 políticas que a gente vota todo turno. A gente tem uma. Se alguém fez uma PL, né, uma proposta de lei, acho que o nome pode ser esse, né, que é um bill, né, em inglês é bill. O bill é uma proposta de lei. O bill é uma proposta de lei. A proposta de lei, todo jogador pode fazer uma proposta de lei e ela é votada. E a gente tem 7 leis. A primeira dela é o tamanho do Estado. Né? Vai determinar quantas empresas o Estado pode ter aberta, quanto ele pode receber de empréstimo do FMI, ou de empréstimo, né? E quanto que o FMI permite. E dessas 7 políticas, 5 delas têm um aspecto ideológico, que é socialismo ou neoliberalismo. Né? Elas são divididas em A, B e C. O A é o socialismo, o espectro está mais para o socialismo, e no C o espectro está mais para o neoliberalismo. E a gente vê... Interessante isso aí, porque ele graficamente ele vai da esquerda para a direita. Exatamente, então, graficamente ele vai da esquerda para a direita. Tem a política do centro, que é a B, A fica mais à esquerda, que é tudo que você pode pensar sobre políticas mais ao lado socialista, e o C é a direita, e exatamente. as políticas elas vão mais a primeira política, que é o tamanho do Estado. Do espectro mais socialista, é um Estado grande, com bastante empresa estatal. E do lado mais neoliberal, é um Estado pequeno, com poucas empresas. A próxima política que a gente tem é o mercado de trabalho, que a gente define o salário mínimo. Então, a gente tem 3 níveis de salário. No espectro neoliberal, os salários mínimos são bem baixos. E no espectro socialista, o salário mínimo é bem alto, ou seja, você não consegue nem ter redução do salário, que é uma ação que a classe capitalista e a classe média faz, que pode aumentar ou reduzir o salário. A gente tem uma terceira política, que é a de taxação. No aspecto socialista, é uma taxação maior. Por que uma taxação? Por que uma taxação? A taxação ela é relacionada às empresas. Exatamente. Não é a classe trabalhadora, por exemplo. Porque a classe trabalhadora, a parte de taxas, na hora de pagar taxa, a classe trabalhadora não leva em consideração quanto que está o multiplicador de taxa. Né? Esse multiplicador de taxa ele afeta a classe capitalista e a classe média.
Então, né? Então o aspecto mais socialista para a política de taxação é isso, é mais taxa para as empresas, né? E aí vai entrar onde o jogo brilha mais ainda, tá? O que normalmente acontece, de um modo geral, se você taxa muitas coisas? Você vai carregar onde? No preço do produto final. Então, por exemplo, nesse tipo de situação que a gente vai para uma política mais socialista de maior taxação, por exemplo, o Ebert, enquanto capitalista, eu, enquanto middle class, eu Não falo, cara, quer. eu preciso aumentar o preço dos meus produtos, senão eu não vou lucrar. Exatamente. Então, é um cabo. Esse cenário que o Eduardo está falando é exatamente um cabo de guerra. E o mais interessante que a gente não tinha comentado é que cada uma dessas três classes, deixa o Estado de lá, cada uma dessas três classes, ela tem como pontuação final onde vai ficar cada Exatamente. uma dessas coisas. A classe E aí, trabalhadora vai pontuar mais por quantidade de políticas socialistas, a classe média no que são meio C, e a classe capitalista mais neoliberal, né? E a gente tem mais duas políticas que variam nesse aspecto socialista e neoliberal, que é a healthcare, né? Que é a saúde e educação. saúde, Ou de educação. que é do lado socialista é saúde de graça e do lado neoliberal é saúde a preço cheio e o mesmo vale para educação, né? E a gente tem mais duas políticas que são aspectos mais relacionados, eu acho, ao Estado, né? Que é o mercado externo. O mercado externo vai regular entre globalismo e nacionalismo. E ele vai regular o quê? Maior ou menor taxação. Ele vai regular maior ou menor taxação de importação ou, ou a quantidade de negócios externos que o capitalista pode fazer, né? Que ele tem uma oportunidade de fazer compra externa muito barata, comprar em grande quantidade. Quanto mais globalista, mais oportunidade Quanto você mais tem globalista, de mais exportação oportunidade, e exatamente. importação. E por último, a gente tem a política de imigração. Se é um estado mais nacional, a gente nem tem imigração. Nem entra trabalhador extra, né? E se é uma política Isso eu mais acho, globalista, entra mais. esse é um assunto engraçado, porque ele não. Eu acho que ele não pega tanto pra gente que é brasileiro, sabe? Não, não pega. Eu, Um eu moro pouco, aqui bem eu moro pouco. aqui no Canadá, né? E a imigração em si é um assunto do dia a dia. Herbert é Os imigrante, canadenses a gente pega o vieram dos Bruno Estados Unidos Aleixo aí, também. imigrante em Coimbra. No Brasil, por mais que a gente tenha uma imigração fortíssima, né, de japoneses, italianos, etc, Mas isso foi há etc, séculos, né? a gente não fala disso. A gente não fica trocando ideia. Pô, e os imigrantes? E, pô, tá roubando nosso emprego. Ninguém no Brasil, a gente Não, Brasil. não tá muito preocupado com isso. Enquanto aqui fora então é um negócio que não é tanto pro brasileiro, né? O jogo é feito pro mundo todo, mas o brasileiro ele vai com certeza se identificar menos com essa parte da Exatamente, sim. tema. Exatamente. Cara, e assim, a gente falou basicamente do tema, né, do jogo. Cara, não foge disso. Se você pegando o que a gente falou ali no início sobre luta de classe, o que é a luta de classe, e juntando tudo isso que a gente falou, eu acho que você consegue entender, né, o que é uma luta de classe, como que funciona o tema do jogo, né, cara. E eu acho que é legal a gente falar um pouco agora do que a gente. Da parte mecânica, né? O que a gente achou do jogo, né? O que a gente achou mesmo Beleza. jogando? Quem quer começar aí? O que achou bom do Eu jogo? começo. O que achou ruim? Eu começo. Eu com certeza fui o que menos gostei do jogo aqui, né, de nós. E ainda assim eu dou uma nota altíssima para ele, porque é um ótimo jogo, mas acima de tudo ele é uma ótima experiência. É o que eu tenho falado o dia todo com quem eu conversei aí. Experiência. Eu acho que a experiência dele, ela supera muita coisa, né? Mas o jogo em si, e muito por conta de opiniões pessoais minhas, não em relação à política, tá? Opiniões pessoais relacionadas à mecânica de jogo, ele tem alguns problemas. Por exemplo, e eu vou dar um exemplo muito claro de um negócio que é totalmente pessoal meu. É o aspecto da sorte, né? Tem bastante sorte no jogo. Bem mais do que qualquer Eurogamer que se diz Eurogamer gostaria. Isso eu tenho certeza absoluta, né? Ele tem sorte na parte das cartas que você saca do deck. Ele tem sorte na hora da votação, porque você tem que puxar cubinhos de votação de dentro de um saquinho.
né? Ele tem mais uma coisa de sorte que eu não tô lembrando agora, mas ele tem mais um aspecto muito forte de sorte. Não é as E isso companhias, me... não? As companhias têm sorte, mas dá pra tu controlar. É o que é mais fácil Não, de tem controlar é a sorte, sorte da companhia. tem Obrigado. sorte, mas Uhum. não atrapalha tanto. Eu acho que você consegue se adaptar. Mas assim, as cartas, ela a mim me incomoda bastante, porque você tem um deck muito grande, eu não lembro de quantas cartas São são o deck. mais de 20, deve ser umas quase 30 cartas por deck. Não, então, é porque durante o jogo você vai sacar 25 no mínimo, vinte e É, sete no mínimo. Então, e o deck tem mais do que isso, tem. né? Então, assim, mesmo se você já jogou mais de uma vez, você não sabe O se a deck, carta o que você deck quer vai vir. quase acaba. No final do jogo, o deck quase acaba. Ele É. não chega a Mas acabar. ainda assim, ele não vai todo. Por não ir todo, se você já é um jogador experiente, você não sabe o que vai vir. Pode ser que aquela carta que você conhece do outro jogo que você quer muito usar, nunca venha na tua mão. Exatamente. Possível. A parada da votação, ela é o seguinte: todo mundo consegue colocar cubinhos de influência, né, de sua própria cor, a No, sua própria no influência saquinho da dentro votação. do saquinho. Na hora da votação, você aleatoriamente saca 5 cubos dali de dentro. E meio que vão direcionar a votação. O cubo pode ser qualquer coisa. Entendeu? Em vários momentos a votação era assim: era eu, o Daniel e o Estado de um lado falando, queremos que essa lei aqui passe. O Eduardo falando, não quero que ela passe. 3 contra 1. Isso, entendo eu que num jogo puro euro, você tem uma vantagem de 3 contra 1, cara. Né? Você deve ter alguma vantagem aí. Chegava na hora de puxar os cubinhos do saquinho, saía 4 do Eduardo e um representando nós três. E, assim, isso é pura sorte, isso não tem o que tu fazer. Depois dessa etapa na votação, você tem como influenciar de uma outra maneira. Adicionando mais Mas cubos, né? talvez não seja o suficiente ainda, porque a parte da sorte, ela foi muito forte. Mas eu tô falando só do que eu não gostei e não é isso, eu não quero passar essa impressão, né? Novamente, o jogo, ele tem... Voltando para a parte das cartas, né? Me incomoda a sorte, sim, mas a ação das cartas, tal qual Twilight Struggle, ela é muito legal porque as cartas elas são muito poderosas. Né? Elas têm efeitos muito grandiosos e isso é muito legal. Elas modificam muito o estado do jogo, seja o seu próprio, seja em relação ao estado, seja em relação até o de um outro jogador. Quando você afeta muito um outro jogador, eu não gosto tanto, porque é uma espécie de take that. That não é mecânica de euro, né? E eu não quero ser chato com essas definições, Não, só que tem, assim, tem não é o muito estilo euro de no jogo que Take eu That. gosto. Tem. Então, e provavelmente não é o estilo de jogo que eu gosto, né? Até mencionei, eu estava conversando com eles aqui mais cedo, e eu prefiro jogar um jogo bem mais comigo mesmo, né? Fazendo a minha estratégia e podendo vencer porque eu tô jogando bem, não porque depende de outra pessoa. Então você pega jogos como muito famosos, como Power Grid, que ele é um jogo excelente, mas ele é um jogo de leilão. Leilão eu não gosto. Aí é Então, porque gosto, eu não tenho. cara. É um estilo, é. É Porque, um exato, estilo. não, é muito questão de gosto. Sim. Uhum. Porque tudo que está implementado no jogo é muito bem implementado. E aí, eu não gosto da parte da sorte da carta, vai ter quem goste e vai adorar, porque é muito bem feito. Muito bem Sim. feito, ponto. A parte da votação, ela é muito bem feita. Ela tem um aspecto de sorte envolvido, mas é muito bem feito. Então, quem gosta, pô, vai feliz. Mas o que mais, só para eu dar a palavra para vocês, o que mais me chamou a atenção, que eu gostei muito, foram os efeitos das cartas de todos nós. Elas são muito legais mesmo. O capitalista ele tem diversos para tentar passar lei, para pegar o dinheiro e levar para fora do país para evitar pagar taxa, para cortar salário, né? Muito coisas relacionadas à própria classe. O trabalhador ele tem várias cartas de fazer greve, de diminuir preço de não sei o que, diminuir preço de produto, diminuir preço da educação, etc. Então, eu acho que as cartas são um ponto muito forte do jogo. Ele é um card driven, então não poderia ser diferente, né? Ao qual, novamente, o Twilight Struggle, que realmente cada carta ela modifica o cenário
e te leva para um outro lugar. Isso é absolutamente fantástico. Mas eu vou dar a palavra para vocês falarem de outros aspectos também, para eu não ficar falando sozinho. Beleza, quer falar, Daniel? Beleza. Tá, eu falo aí, você fecha aí. Então, cara... então beleza, fala aí. Cara, eu... Em contraponto, assim, o Ebert, eu concordo. Num ponto eu concordo essa questão da sorte. Acho que principalmente nas eleições é uma coisa que me incomodou um pouco, tá? Claro que ele tentou, de uma certa forma, trazer um pouco da realidade, porque eleições, seja projeto de lei, seja eleições mesmo, né? Acontecem reviravoltas. Tá? Quem acompanha cenário político no Brasil, pelo menos, sabe disso. E por isso você tem que negociar. Então, por vezes, a gente se pegou negociando com o Estado, negociando com o capitalista, falou, cara, eu tô contigo nessa, sabe? Eu preciso aprovar essa lei. Então, a gente tinha esse manejo e vale a pena, se teu grupo é um grupo que tá propenso a isso, é show, sabe? Agora, nas cartas do deck, eu confirmei, são 40 cartas para 40. cada uma das classes, tá? Tem redundâncias, tá? Eu não sei se são duas Parece para ser cada duas, eu tive tipo. essa percepção Parecem de ser ser duas. Eu acho que uma coisa que é interessante notar é que muitas das vezes realmente o que vem na sua mão não é necessário. E quando não for naquele momento, você pode usar e abusar das ações básicas da sua classe, tá? A gente não vai entrar nela, que são várias, mas assim, acaba que ocorre. Então isso, para mim, tirou um pouco da frustração de algumas mãos que eu peguei, tá? Como eu falei, a classe média é uma classe que ela é muito focada nela mesma. Ou é sobre negócios, ou é obter um benefício do Estado para montar uma empresa, ou é obter algum benefício como se fosse um programa Médicos Sem Fronteiras, Ciências Sem Fronteiras. Era bem E tem essa muito pegada isso mesmo no da jogo. classe média. Teve hora que eu fiz isso para botar um trabalhador habilitado. Então, rolou isso. Por exemplo, quando eu joguei de classe trabalhadora, eu já senti que eu tinha um poderio maior. Então, meu jeito de jogar foi bem diferente, entendeu? E para dois, ele bem vira praticamente um Twilight Struggle, né? Mas o ponto, assim, que eu acho que é o que me empolgou muito nesse jogo é a questão temática no sentido de, cara, você é daquelas partidas que quando você termina, você fala, caraca, você recriou a história. Eu joguei Twilight Struggle uma vez só, eu joguei com o Eduardo, foi inclusive quando eu conheci o Eduardo, e a gente ficou rindo, porque aconteceram coisas que não aconteceram no mundo real, mas a gente falou, caraca, olha essa história, sabe? Sim. E é delicioso, é aquilo que você conversa, é um tipo de jogo que ele ecoa. O Eduardo anteontem sonhou com o Eu sonhei jogo, com o ontem jogo, cara. fui eu, e ontem fui eu que sonhei. Quando eu acordei, eu falei com a minha namorada, falei, caraca, cara, eu sonhei que eu propus tal lei e tal. É um surto, assim. Mas o jogo é fenomenal. O único disclaimer que eu boto pra galera é que, assim, eu não acho que seja um jogo, não é pela dificuldade do jogo, o peso dele, mas eu digo na questão, não é um jogo que vai para qualquer público, qualquer grupo. Eu acho que quem tiver afim de comprar, conversa com o grupo antes de você dar a compra, sabe? Conversa, cara, pede pra galera ver vídeo, vê se o pessoal se interessa, porque assim, exige um nível de sinergia. Assim como, por exemplo, quem já jogou Game of Thrones. Eu já tive experiências maravilhosas jogando Game of Thrones, e assim, eu tive experiências que a vontade foi levantar o tabuleiro e dar na cara de um, entendeu? Então, assim, acho que convém. Mas fora isso, eu acho que é um jogo espetacular. Eu tava só dando uma olhada, eu sempre sou o cara de olhar notas, né? No BGG ele tá com 8.5, ele tá top 300 no BGG e 150 no estratégico. O jogo foi E lançado assim, agora, né? Há pouquíssimo tempo. lançado No agora, e eu exterior ele não foi lançado há pouco duvido, tempo. exato, eu não duvido, tá? E aí, ó, final do ano o Eduardo pode me cobrar. Ele vai chegar ao top 10, não tô falando que vai ser Pode final do ano, mas ser. assim, Algum ele vai dia. para o top 10. Se a gente já É, teve eu, Twilight Struggle como, tipo, o melhor do mundo uma época, e é um jogo para dois, esse jogo que tem esse nível de interação, pô, esse nível, a produção é uma coisa linda do jogo, cara, vai bater top 10 e podem me cobrar. sabe que eu acho um pouco mais complicado, não pela qualidade do jogo, mas
o preconceito que o tema dele talvez gere nas pessoas, tá ligado? É. Então, eu acho que talvez seja uma barreira pro próprio jogo, pra venda dele, pra subida num ranking. Mas eu só queria fazer um adendo aí a duas coisas que o Daniel falou. A primeira, quando você mencionou sobre a votação, né? Que a votação, na realidade, ela tem muitos aspectos aleatórios, realmente. E aí, né, a gente só está concordando aí que o tema, ele é superior ao jogo. Sim, O sim, sim, designer, sim. ele preferiu o tema do que gerar uma experiência completamente mecanizada É. e redonda ali. Não é para ser redondo, não era a parada dele. Então, eu nem considero uma falha o negócio, sabe? Então é isso, é do jeito que o designer queria que fosse Exatamente. mesmo e tá tranquilo. E a segunda coisa eu esqueci o que era, então vamos em frente. Então, cara, eu concordo com vocês dois sobre a questão da sorte. Eu tive mãos de carta bem ruins. Principalmente final de jogo, tinha coisas que eu queria fazer, mas assim, eu falei, cara, eu quero fazer isso, mas essa carta aqui é ruim do sentido bom, tá? Que tipo, eu queria gastar a carta pra fazer uma coisa, mas a ação da carta era um pouco melhor. E aconteceu muito o inverso também. Eu falei, cara, tem uma carta que faz isso, tomara que venha. Não vinha. Quando vinha, era num momento que não era oportuno. Aí eu consegui usar o gerenciamento de mão que o jogo tem. Tem sorte? Tem. Na questão das cartas e na questão da votação. Tem como você modificar e passar pela sua sorte? Tem. Só que é muito difícil. É muito custoso você controlar a sorte do jogo. Você tem que estar muito preparado para, né, para contornar a sorte do jogo. Cara, Preparado tanto em questão de recurso quanto em questão de negociação contra o jogador. Teve muitas vezes, né, Herbert, que eu juntei. Teve uma vez na partida que eu juntei contigo para não passar uma lei. Né? E teve sim. vezes que eu juntei com o Estado, né? Porque o Estado, Ali você juntou o com ele. Estado ele ganha pontos de acordo com as leis. O Estado tem uma agenda de leis que ele precisa aprovar. Isso. Então muitas vezes eu negociei com ele ali. E eram leis que eu queria que passasse, que eu ia lá e botava aquela lei, porque eu sabia que o Estado ia me apoiar, que ia estar na agenda do Estado. Mas mesmo assim, acho que no final teve uma delas que a gente não conseguiu. Por quê? Por causa de cubo que saía, porque o Herbert e o Daniel, eles tinham mais cubo de influência, eles tinham mais influência para dar. Então, assim, a influência é um recurso que você vai somar aos cubos que você tira do saco. Só que, assim, você tem que ter se preparado muito de início pro meio do jogo para você ter isso daí maleável para você usar no ponto decisivo que é a do meio pro final do jogo, entendeu? Então, assim, isso me incomoda um pouco, mas não de um jeito ruim, tá? Me incomoda de um jeito bom, porque, tipo, eu quero jogar de novo para tentar fazer isso, para tentar contornar isso, né? Me incomoda de um jeito que me desafia, entendeu? E é isso, cara, o Herbert definiu de uma forma muito boa. O tema é maior do que a mecânica do jogo. O tema é superior. Quando eu parei para ler tudo sobre o jogo, eu entrei no site da Hegemonic Games e o jogo ele tem 2 designers. Mas lá no casting do jogo tinha 8 pessoas. 2 game designers, que são esses que a gente falou no início. Tinha um game developer, que toda editora vai ter um game developer, né? Então, assim, vai fazer parte. E os outros 5 eram todos acadêmicos e cientistas políticos. Que é a galera dando assistência, né? A produção do jogo. Então você tem isso, você tem 3 game designers de uma equipe de 8 e 5 consultores de tema, consultores políticos, que é um jogo político econômico. Você vê que o tema do jogo é mais forte do que a mecânica do jogo. Foi a intenção deles. Exato. Acho que a parada é essa, é a intenção. E eles foram totalmente felizes em cumprir o Exatamente. objetivo. A gente falou, o Objetivo deles, né? Herbert deixou muito claro que é apenas um jogo. É apenas um jogo. Mas é uma experiência também. Jogar ele é uma experiência. E de novo, eu falei isso no início, você precisa desse tema. Uhum. Não pode ser outro. Dentro desse set de mecânica, não pode ser outro tema. Não tem como porque ter. seria. É. Entendeu? Tem que ser. E além disso, né,
é um jogo que, exatamente, quando você termina, você dá uma refletida sobre o que você podia fazer diferente, e cada classe é basicamente um jogo diferente. E Sim. dá aquela vontade, assim, se você tiver um grupo de 4 pessoas, por exemplo, cara, facilmente você vai querer jogar 4 vezes para ter experiências diferentes. E Antes, depois disso, provavelmente vocês vão querer jogar de novo, porque agora você fala, peraí, agora eu já sei jogar. Por exemplo, se eu fosse jogar hoje classe média, eu já sei totalmente que a classe média, por ela ser uma classe muito consumista, eu precisava ter investido um pouco mais para ela ter crescido em prosperidade. E que foi uma coisa que eu fui fazer mais no fim do jogo. a classe média consegue consumir o próprio produto, né? Igual a vendinha de churros do Seu Madruga, né, cara? Churros da Dona Florinda, né? E, cara, Da Dona Eu Florinda Chaves vendendo. gostaria muito de jogar com a classe trabalhadora, cara. Muito Cara, mesmo. Porque ela é bem diferentona, então me Sim. interessou pra caramba. Quando a gente quando eu chamei o Ripoll pra jogar com a gente, eu falei, cara, tem um estado pra tu jogar. Aí ele falou, cara, eu quero jogar com o estado, porque a partida que eu joguei, eu vi que o rapaz, que o amigo meu que jogou com o estado, eu achei o estado meio. Ele falou que tinha achado meio fraco e tal. Aí ele quis jogar pra ver a impressão dele. Ontem, quando a gente terminou de jogar, ele mandou mensagem pra mim e falou, cara, ele tem o jeito dele lá, que ele é gaúcho, ele, cara, tirei muito suco do estado, cara. É completamente diferente do que eu imaginava que era. Ele falou, dá pra tirar muita coisa do estado jogando com ele. Então, assim, eu joguei com a classe trabalhadora e com o capitalista, entendeu? Então, assim, eu joguei com os dois antagônicos do jogo. E agora eu quero experimentar os outros dois, né, cara? Porque deve ser muito maneiro tu jogar, cara, com os outros. Eu acho que uma coisa que vale a pena a gente pontuar, assim, né? Porque muita gente tá falando muito participar do podcast, muito. na internet. O pessoal falava muito assim, tipo, cara, esse jogo só serve pra 4. Cara, não, tá? Não serve pra 4. Claro que em 4 ele brilha. Cara, ele vai brilhar, óbvio. Sabe, ele vai ter outras nuances. Mas, por exemplo, anteontem, eu e o Eduardo, a gente resolveu testar o Tabletopia, ver como é que tava, se tava com bug, se não tava. E a gente falou, pô, vamos aproveitar e jogar? A gente foi jogando. Eu joguei de classe trabalhadora, ele de classe capitalista. Cara, a gente ia jogando e a gente. Os dois estão de humanas, né? Então, assim, eu sou cientista social, ele é historiador. E a gente ia lendo as coisas e falando: caraca, que isso? Tá absurdo, sabe? Às vezes eu começava a pressionar ele e ele chegou e falou: pô, beleza, vou meter um offshore, eu vou sair. E eu trabalho em banco, eu vejo essas coisas, eu falei: cara, isso é muito legal. Então, assim, pra quem fala assim: poxa, mas eu costumo jogar mais em 2. Cara, super vale. A única limitação é que em 2 você só joga como capitalista e classe trabalhadora. Em 3 pessoas, você vai jogar, além delas duas, a middle class, que é a classe média. Então, assim, em todas, tá? Em todas tem um estado ali, só que é um estado meio que dormente, digamos assim, né? É um estado passivo. Ele é um pouco mais. Ele é passivo, ele não vai ter. Né? É um estado ele mais não vai passivo, influenciar. né? Exato, mas ao mesmo tempo você não pode, tipo, abusar do Estado, porque a regra do FMI, ele entrar em. Vale mesmo se você não tiver jogando pro Estado. Solvência financeira, vai acontecer de qualquer forma. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Não dá pra pegar, extorquir o Estado e, tipo, deixar ele tranquilão. Entendeu? Então, assim, você vai ter uma experiência incrível. Eu joguei com o Eduardo, a gente ficou, cara, a gente tem que jogar de novo agora com. Invertendo, eu quero jogar ainda com a capitalista. Então, é isso. Ele tem experiências para qualquer quantidade de jogadores, tá? Sim. E para quem quiser se aventurar, a caixa já vem com uma expansão, que lá fora tinha sido lançado separadamente, que é a Crise e Controle, que adiciona umas coisas, inclusive o modo Automa, que permite que você, numa partida com 1, ou 2, ou 3, inclua as outras classes, tá? A gente não experimentou, já eu escutei dizer que torna o jogo um pouco mais burocrático. Então, assim, jogando eu e o Eduardo, foi muito fluido. Talvez se a gente tivesse que toda hora parar para abrir cartinha do Automa, a imersão fosse menor. Então, essa expansão que já vem na caixa, a caixa do Hegemony, ela se chama edição ampliada, né? Porque ela vem com essa expansão Crise e Controle junto.
ela além de adicionar o automa, ela adiciona cartinhas com objetivos, né? Como se fosse um objetivo que você vai ter que cumprir no jogo também, né? E tá sendo lançado junto também uma outra expansão, que é uma caixinha lá de fora, que acho que se chama Eventos Históricos, algo assim, né? Que são. A gente não jogou com ele, mas são cartinhas de eventos históricos que vão acontecer no meio ali do teu Incidente. coisa. Incidentes, tipo, sei lá, guerra mundial, Isso. fome, É. essas coisas, entendeu? A Pode gente ser. brincou que a gente preferia. Porque, assim, são tempos tão distantes que não dá uma ideia de um governo passando ou coisa do tipo. Parecia que tava passando 200 anos. Mas a gente até brincou que a gente daria pra fazer uma Os customização eventos nova, por brasileiros, né, exemplo. cara? As Daria pra passeatas botar de pandemia, 2013. jornada de 2013, sabe? Uma cerração política. Pô, a gente brincou que daria pra botar, sei lá, dancinha do impeachment. E assim, o jogo dá pra você viajar muito. Teve um momento que o Estado teve que abrir umas 3 empresas, ele ia abrir hospital, aí eu falei até aquela brincadeira que o Ronaldo falou na época da Copa, em 2014, aquele. Não se faz Copa com hospital. A gente faz muita Exato. brincadeira com o que existe de verdade, né? Tem a carta lá do auxílio emergencial, né? Que é a classe trabalhadora conta quantos trabalhadores desempregados que tem, pega aquilo de dinheiro do Estado e emprega e pode gastar. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue pegar com a nossa realidade, né? Que é O que torna o jogo engraçado. mais divertido, assim. Acho que vocês vão ter uma localização e vai ser automático, é inevitável esse processo, entendeu? Exatamente. E assim, se a pessoa também falar, eu não ligo pra política, cara, você não precisa Não ligar para a precisa, não política, precisa. sabe? Tipo, Tu tá mudo, Herbert. Tu tá mudo. Tá mudo. Mas é o que o Daniel falou, tu não precisa ligar pra política, não precisa conhecer sobre política, você não precisa ter uma opinião política pra jogar, entendeu? não, Você, eu acho que você sem ter essa bagagem, você consegue se divertir com o tema e se reconhecer pelo tema do jogo. eu acho que assim, só tem uma coisa que, assim, por que eu advogo que eu acho que esse jogo vai ser top 10? Primeiro porque o Twilight Struggle, ele é muito mais polarizado, porque é realmente União Soviética e Estados Unidos. Esse não vai ter isso. E, cara, o máximo que você vai ter é que você vai ter uma pessoa lá do teu grupo que fala assim, eu só jogo com capitalista. Eu só jogo... Vai ter. Aí, mas assim, a pessoa tá desperdiçando uma chance. E aí eu sempre voto numa coisa, né? Tipo, quando você joga Burgundy, você realmente advoga do lado lá dos senhores da Borgonha, sabe? Não. Em Porto Rico, você, sei lá, traz trabalhadores de barco. Cara, não é. É o que o Everett trouxe desde o início. É um jogo. É um E, jogo, bicho. É um jogo. Vale a experiência, entendeu? Exatamente. Acho que é incrível. Tu tá sem mudo som ainda. Tu tá sem som ainda. Vê se conectou às vezes teu som com algum outro aparelho. Coitado. Vai sair, vai voltar, isso aí. Valeu, Chaplin. Tá ouvindo? Estamos ouvindo, Tô agora te estamos ouvindo. ouvindo. Agora estamos ouvindo. Vou ligar a câmera, não sei o que aconteceu. Foi alguma coisa, essas coisas acontecem. É tecnologia isso aí. Então, olha só. O que eu ia falar é que eu acho muito triste a gente ter que ficar falando isso toda hora, que é só um jogo, caralho. Quando a gente gravava podcast acho que em 2014, já existia polarização. Existia pra caralho. Mas não era nesse nível, assim, mas tipo, nem de perto, né? Da galera Exatamente. maluca. Beleza. E a outra coisa que eu lembrei, o segundo ponto que eu ia falar, e tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando aqui agora, que o Daniel tava falando que depende do grupo, né? O jogo. E pra mim, talvez esse seja o aspecto mais importante do jogo. Ele depende muito, depende 100% do grupo que você está inserido para jogá-lo. Você precisa de uma química com as pessoas com quem você está jogando, seja ela qual for, assim, porque não é sobre o cara ser chato de só querer jogar de capitalismo. Não, você precisa trocar uma ideia com ele, cara. O jogo é de trocação de ideia, é de negociação, né? E por ele ser um jogo muito pesado, é bom descontrair, cara. É bom você tá ali, jogar uma carta e fazer uma piada, né? E ter a capacidade de falar umas besteiras ali no meio.
porque é um jogo pesado, é um jogo cansativo. Sim. Então, se a galera não tá no clima pra jogar, não vai Exatamente. ser Vai virar divertido pra você trabalho. Vai também. virar trabalho. Vai virar Exatamente. E trabalho. assim, agora, para quem tá com medo por conta do peso do jogo, embora ele esteja no 4.1, né, ele é considerado um jogo pesado, tá? Ele é difícil realmente para você entender as regras. E aí fica uma dica: manda um vídeo de regras. Tem 1000 aí em português hoje em dia. Eu tive que ver em inglês ainda, que a galera ainda não tinha feito vídeo, mas já tem vídeo de regras em português para quem prefere. Cara, manda pra galera e fala assim, ó, vê as regras básicas que vão ser, sei lá, 20 minutinhos só e vê a regra da tua classe. Você já Exatamente. sorteia pra galera na primeira partida, já vai poupar muito. Porque é o seguinte, são 5 rodadas. Depois da primeira e da segunda, principalmente depois da segunda, a coisa tá fluida. E assim, a tua fritação vai ser questão de lei, questão de qual vai ser a tua estratégia, porque as coisas mudam do nada. Às vezes você planeja uma coisa, mas quando chega na tua vez já mudou a coisa, entendeu? Mas é um jogo que, uma vez que você começou a embarcar, isso é durante a primeira partida mesmo, ainda da primeira para a segunda rodada, cara, o jogo voa. Sim. Eu joguei uma partida com o Eduardo, que foi a partida para 2. Foi uma partida longa, mas por conta do Tabletopia, foi uma partida de quase 3 horas. E a gente consultou muito regra, muito. Sim, que a gente tava testando as coisas. Cara, mas assim, a gente não sentiu o tempo passar. Ontem, jogando em 4, a gente sentiu o tempo passar porque foi terminar 2 da manhã. E aqui não tem mais criança, né? Todo mundo aqui já na Working middle class, age, geral working class. geral trabalhando. Cara, mas ainda assim, a gente sabe que se a experiência fosse ao vivo, e eu quero ter essa experiência ao vivo, cara, teria fluído muito mais rápido. As pessoas estão dizendo que dá em torno de 3, no máximo 4 horas em 4 jogadores. Então, assim, para pensar num jogo com esse grau de imersão, com essa leveza, porque a todo momento você está conversando, inclusive se você tiver algum amigo que é daqueles que joga e depois fica no celular, olha, já é. não convida ele, Não convida. não convida porque vai dar ruim. Exatamente. Vai dizer que tá inventando Olha só, regra. só para falar sobre o peso do jogo, né, a dificuldade, eu tô olhando aqui que os pesos de alguns jogos no BGG, eles não fazem muito sentido, não. O Hegemony, ele tá como 4.10 aqui nesse momento de peso. O Hegemony, eu não acho ele um jogo difícil, de maneira alguma. Eu acho que ele tem muita regra, o que é bem diferente. Isso acho que varia muito a experiência da gente, né, também, né? Varia, não, com certeza, com certeza. Mas ele tem muita coisa e eu acho que isso é muito mais assustador Sim. do que a dificuldade dele. Ó, o Ark Nova, por exemplo, ele é 3.73. Bem mais baixo, né? Sim. Eu acho o Ark Nova um jogo bem fácil também. Só que ele tem muito componente, né? Nem que ele tem muita regra, mas ele tem muita coisa ali. Tem 3 trilhas para tu fazer, 80 milhões de cartas, o tabuleirinho pessoal. Ele é meio complexo, mas para quem jogou Ark Nova, o Hegemony diz aqui, pelo BGG, que é um pouco mais pesado. O outro jogo aqui que a gente gosta muito, a galera aqui, é o True the Age. O True the Age, ele é 4.43. Caramba! Então ele tá quase no limite dos 5 do BGG. O True the Age, ele tem a parada de que tu joga bagulho azul, volta negócio amarelo. Joga bagulho azul, volta o bagulho upkeeping amarelo. dele, a manutenção dele é muito mais demorada do True the Age. Exatamente. Eu acho que em termos de dificuldade, o True the Age realmente é muito. Então, se você já jogou True the Age e gosta, porra, Hegemony vai ser... Cara, Hegemony vai ser tranquilinho. Ó, um ponto muito a favor, o Hegemony tem uma fase de manutenção muito rápida, sabe? É mais rápido do que uma manutenção de Terra Mística da vida, de um True the Age da vida, de um Ark Nova, Terraforming Mars. Sim. Cara, a gente tá falando de uma manutenção que é muito rápida. Rapidamente você já tá jogando de novo. Isso é muito legal. E eu acho que o peso dele, eu acredito que o peso que o pessoal dá é por conta da curva de aprendizagem. É um jogo que eu sinto que para eu dominar ele, eu precisaria jogar pelo menos umas 3 vezes em cada classe. Entendeu? Sim. Porque mesmo que você jogue 3 vezes na tua classe, você ainda não sabe exatamente dos outros. E eu acho que aí tá uma grande... tá o pulo do gato na questão disso. Eu acho que a dificuldade do jogo maior é curva de aprendizagem. Porque, por exemplo, os detalhezinhos de um Ark Nova, para mim, eles me atrapalham mais do que os detalhezinhos do Hegemony, por exemplo. Sim. Então, a questão é, experimente. Exatamente. E dito isso, gente, lembrando aí os antigamente, vamos dar uma nota
para o jogo. Começa aí, Herbert, qual a nota dar que uma tu nota. dá pro Porque é bom eu Hegemony? começar, porque a minha nota é a menor da galera, né? Eu dou uma nota 8 pro jogo. E notem que, com tudo que eu falei, eu considero desse programa, eu sou chato, né? Mas mesmo assim eu gostei bastante do jogo, gostei mais ainda da experiência. Quero jogar de novo, quero jogar principalmente com a classe trabalhadora. Eu acho que ele tem muitos pontos de brilho que são muito superiores aos pontos que não são tão fortes, e os pontos que não são tão fortes, como eu já falei, são todos pela minha opinião, todos. Não tem nada que eu fale assim, no geral, esse jogo É. falha nisso. Não, ele falha pra mim pessoalmente. Então, velho, cara, Não é um erro de game jogue. design, né? Exatamente. Sim. Cara, a minha nota ela é mais alta, assim, tirando. Quando eu joguei em 2, eu senti menos problema de influência de sorte, tá? Que era 1 contra 1, acho que foi um pouco mais tranquilo nisso. Então, na minha experiência de 2 players, era 10. Caiu um pouquinho por conta da experiência com 4. Ganhou por um lado, perdeu no outro. Então eu vou. Cara, eu vou de 9,65. Então, quando eu comecei no hobby, eu comecei a conhecer os jogos, eu peguei um jogo meu favorito, que é esse que tá aqui em cima, aqui, ó, o Imperial. Esse que tá aqui, ó. Tô tentando ajeitar Jogaço. aqui, ó. Imperial. Meu jogo favorito. Meu top 1. Quando eu conheci o Hegemony, eu falei, tá perigando tomar o lugar do Imperial. E Falou. eu preciso jogar mais pra saber isso, porque o Imperial realmente é um jogo que eu gosto demais. E Espetacular, pra quem não conhece. Pra quem não conhece, é espetacular. E no Brasil, vocês conhecem ele pelo Imperial 2030, mas o Imperial clássico ele tem umas diferençazinhas em mapa e tal. Mas é basicamente o mesmo jogo. A minha nota pro Hegemony é alta. Tá? É 9,78. 9,782, pra ter 3 dígitos no coisa, pra ter mais. Se virar teu jogo favorito, vai virar 10, né? O jogo favorito tem que ser 10. O jogo favorito é 10, né? Não virou ainda. Eu falei, tá perigando Pode ser que virar. melhore. Pode Não, ser. caso vire, caso... Exatamente. O Ó, a Imperial, nota do jogada histórica o ficou Imperial, 9,144 aí, só pra vocês saberem É o justo. selo nota histórica Muito de excelência aí. é isso aí. E é isso, gente. A minha ideia era gravar um programa rápido, mas não tem como. Quando a gente se junta aqui pra falar, a conversa vai e você vê que foi A gente isso. vai matando a saudade. Exatamente. E, cara, essa semana eu falei com o Didi, com o Diogo Braga, que uma vez ele num Diversão Offline falou que gostava muito do Hoje Tem Jogo, né? Que é o nosso antigo podcast. Eu falei com ele esses dias, eu falei, ó, está gravando um programa aí com a galera do Hoje Tem Jogo. Ele ficou empolgado. Depois eu vou mandar esse programa aí pra ele ver. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado aí por vocês terem participado. Vamos participar de mais programa agora que a gente tem jogado mais online, né? Porque o Herbert não está no Brasil, mas jogo online conta como jogo. Tá lá no Canadá. Tá lá no Canadá. O Herbert está no Canadá. E faremos mais. Diz aí nos comentários se vocês gostaram do programa assim desse jeito. Faremos mais. E é isso aí. Valeu por vocês terem participado aí. E valeu por vocês terem assistido aí. Valeu, pessoal. Valeu, um Até abração, mais. pessoal. Eu comecei com uma frase que não tem no jogo, que é a história da luta de classes, a história da humanidade, a história da luta de classes. E terminar com uma frase de uma carta que eu vou botar aí na tela, uma carta do Hegemony, que é: trabalhadores de todo mundo, univos. Tá aí agora. Mas, ô Herbert, a frase, eu abri o programa com a primeira frase do manifesto e terminei com a última. É isso, cara. Doutrinou. Doutrinei, lacrei. Quem lacra não lucra. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Até mais aí. Valeu.